Agora sim, agora te ouço em alto e bom som. Bom dia novamente, viu, Daúde? Bem-vindo. Bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui com você e com nossos ouvintes. Prazer é todo nosso. Daúde, quero destacar algumas falas aqui do ministro Fernando Haddad. A gente está vendo uma série de cautelas em relação à economia brasileira. E o ministro, agora cedo, na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, falando sobre política econômica, falando sobre as ações do governo, ele comentou uma certa frustração, né, com as análises que estão sendo feitas, justamente porque ele diz, né, a inflação está indo bem, a arrecadação federal está indo bem, cenário econômico mostrando um emprego bastante forte aqui no Brasil até mesmo, os dados econômicos interessantes, mas o cenário ou a visão das pessoas sobre a economia não está lá essas coisas. Queria entender um pouco da sua visão e ouvir um pouco dos seus comentários, Daúde, sobre essa frustração do ministro Fernando Haddad, se é legítima, se dá mesmo para ele se sentir um pouco frustrado com essa percepção, ou se de fato, né, o governo não está conseguindo entregar o esperado, não está conseguindo demonstrar, né, essa boa economia na visão do ministro Fernando Haddad. Bom, Felipe, o ministro ele tem que olhar os dois lados, né? Ele citou aí a questão da arrecadação, não tenha dúvida, hoje saiu a informação da arrecadação subindo, ontem o Congresso aprovou o valor de 15 bilhões, né, para o governo. Então, sobre esse aspecto, eu não tenho dúvida, a situação está indo muito bem. Agora, o que o ministro tem que levar em consideração é para onde está indo esse dinheiro e de que forma está indo. Aí que está a preocupação. Você sabe que todos esses excessos ou essas questões pontuais, sazonais de arrecadação, o governo começa a comprometer já com uma série de coisas, né? Os custos fixos, né, falando a linguagem do comerciante, vem subindo, não é? Vem subindo, porque ele está incorporando despesas, né, que tem arrecadação sazonal e a receita em despesas que vão continuar quando essas receitas elas são sazonais. Isso tudo acaba levando a uma preocupação, né, em relação à trajetória da dívida. O Brasil hoje, com a paralisação da queda da taxa de juros, vai ter que gastar quase 800 bilhões de juros. Aí você pega 800 bilhões de juros, mais o déficit da Previdência, mais aí a questão do Banco Central, que também vem tendo aí alguns prejuízos, se bem que é uma conta separada. Então, tudo isso leva o mercado a uma grande preocupação. Onde vai parar, né, essas despesas do governo? Quando o que o mercado espera, inclusive o Banco Central deu esse recado com o corte menor da taxa de juros, de que o governo precisa ajustar essas despesas. A Simone Tebet sempre fala que precisa ter um programa, uma forma de você cortar despesas, mas isso não acontece. Essa liberação desses 15 bilhões, parte desse dinheiro vai para onde? Vai para os parlamentares, parte das emendas. Então, você tem todo um comprometimento das receitas sazonais em despesas que podem se tornar perenes. Então, aí está a explicação, ministro Haddad, né? O senhor disse, está tudo indo muito bem, mas eu não entendo por que esse pessimismo. Aí, o pessimismo é meramente por isso. O Daúde, inclusive, né, o governo vai tentando, né, cumprir a meta fiscal, buscando arrecadação. Você mesmo citou aí esse relatório da arrecadação federal. Inclusive o ministro comentou, falou, olha, está dentro do que o governo esperava, está em linha. A gente lembra, os primeiros meses também vieram bem melhores até do que o esperado pelo governo, por conta de todas essas pautas arrecadatórias. Mas tem uma questão importante
que são algumas derrotas do governo em questões de gastos, né? Hoje mesmo estávamos falando aqui a respeito da desoneração da folha para os municípios. O presidente Lula, inclusive, sinalizou na Marcha dos Prefeitos que vai cuidar com carinho desse tema, que vai anunciar essa desoneração para os municípios. Hoje, o presidente Lula sanciona o PERSE. Enfim, eu queria ouvir um pouco da sua visão a respeito dessas derrotas do governo em pautas importantes que acabam impactando no cenário fiscal, acabam impactando na questão dos gastos do governo e que o Congresso segue, né, impondo algumas derrotas ou impondo a sua vontade em detrimento da necessidade do governo. Inclusive porque a gente está num cenário de bastante discussão, né, ainda de pautas importantes do governo no Congresso Nacional. Essas derrotas do governo podem se prosseguir, elas podem continuar ao longo desse ano impondo mais gastos e mais derrotas ainda para o governo, Daoud? Felipe, é o que vem acontecendo, né? O governo, o próprio presidente Lula comenta que o Congresso está alinhado com o governo, que tudo que ele manda lá está sendo aprovado, que não tem problema nenhum com o Congresso, está tudo maravilhoso. Mas, na realidade, o Congresso, por outro lado, também fala, olha, nós estamos alinhados com compromissos que levam o Brasil a uma estabilidade econômica. Mas só que, na realidade, isso não é verdade, Felipe. Quer dizer, os parlamentares, a questão da desoneração. Eu, particularmente, sou a favor da desoneração, não a favor da desoneração para os municípios, né? Os municípios até ontem tinham um caixa recheado, gastaram tudo e agora não tem mais dinheiro, porque durante a pandemia eles receberam dinheiro. Então, na realidade, o que nós percebemos e o que falta é a capacidade, né, gerencial do governo e do Congresso em entender que o Brasil não pode continuar desse jeito. Então, isso é ruim, Felipe, é muito ruim, porque o fato, ele existe e está ocorrendo. Agora, o pior é quando os responsáveis por isso não entendem aonde isso pode chegar. O que eles têm que entender é que eles estão lidando com um cenário de um país de 210 milhões de habitantes, de um país que está entre as 10 economias do mundo, de um país que está recebendo a confiança de investidores, porque é um que tem um potencial de crescimento muito grande. Várias economias do mundo estão passando por dificuldades e já são economias maduras, né? O Brasil tem todas essas condições. Agora, infelizmente, o Brasil não tem uma capacidade gerencial, não só no executivo, como no legislativo, eu diria até um pouco no judiciário, de tentar elaborar um projeto para que a gente possa resolver isso. Infelizmente, é difícil. Então, é ruim você... 2 mais 2 são 4. Tá bom, mas para o governo não é. Né? Para o Congresso não é 2 mais 2, 4. Pode ser 3, pode ser 5. Depende, né, do interesse que se tem em relação aos próprios parlamentares, não estou aqui generalizando, mas aos partidos e também, né, ao interesse político do executivo. Então, quando você embaralha todos esses sentimentos, essas percepções, você leva uma situação de desconforto para o mercado. Ah, mas o mercado está esperando. O Brasil tem uma balança comercial pujante. O Brasil tem quase 400 bilhões de dólares de reserva. É evidente que você se beneficiar de uma taxa de juros de 10% ou 11% é muito confortável no momento em que você tem uma instabilidade. E, mesmo assim, você não está tendo investimentos compatíveis com a nossa capacidade em setores
produtivos. Então, o que falta é o governo e o legislativo entenderem que eles têm um país, que eles estão ali, né? O Congresso é a ressonância do povo brasileiro, o governo foi eleito pelo povo brasileiro, mas eles não entendem que esse povo precisa que eles tenham cuidado na gestão do Estado. Daúde, Paula Moraes falando contigo agora. Obrigada, sempre muito bom recebê-la aqui na nossa programação. Ainda nesta discussão como um todo, né, que você muito bem pontuou, a gente vê, de certa forma, que sempre a questão política ela sobressai as questões econômicas, né? Os interesses políticos eles acabam sobressaindo, e isso é nítido, é fato. A gente estamos vivenciando, de fato, esta questão agora, principalmente pela desoneração que permanece tanto para setores e municípios. Tivemos o PERS, enfim, de uma forma em geral, a gente vê ali que os lobbies, as pressões, os interesses políticos, eles acabam, sim, sobressaindo as questões do equilíbrio fiscal, a economia como um todo. Essa questão de municípios, eu acho que a gente poderia se aprofundar nela, mas ela é muito complexa, até por sinal. Mas ali, só para reforçar, são 51% dos municípios brasileiros que estão no vermelho. A minha pergunta para você, de fato, é entender, né, se na sua opinião, a distribuição das emendas parlamentares, ela acaba de alguma forma sendo ali um grande incentivo para a baixa disciplina fiscal dos municípios, já que eles sabem que podem contar, de repente, com socorros fiscais em tempos de crise. Quais medidas que poderiam ser, de fato, ali, de repente, implementadas, até mesmo, né, pensar ali, de repente, numa reforma ou não de um sistema de emendas, que eu sei que seria utópico a gente pensar dessa forma, até porque essa agenda, ela é muito abraçada ali, né, entranhada dentro do legislativo, com essa força para o orçamento dessas emendas, mas de alguma forma, isso não desencadeia uma segurança para os municípios também, e não ter essa disciplina fiscal? Como equilibrar, de fato, essa responsabilidade também fiscal dos municípios, sem cortar o financiamento necessário para os projetos que são essenciais? Paula, boa tarde. Perfeita a sua colocação, perfeita. Não tem, né? Até pouco tempo atrás, os municípios estavam com o cofre recheado em função da pandemia, né? Que houve um repasse muito grande. E a gente sabe, quem conhece algumas cidades pequenas, sabe que a folha de pagamento da cidade está toda ela tomada custo de pessoal, porque o político que entra, ele coloca o pessoal dele, ele sai, esse pessoal continua, entra outro, coloca o dele. Então, os municípios não têm essa gestão. Aí você me pergunta, como resolver isso? É muito fácil, Paulo, é muito fácil. É só ter uma reforma política no Brasil. Uma reforma, onde os representantes eles tenham a responsabilidade, né, e eleitos por setores em que eles teriam que realmente mostrar a sua função, porque hoje eles não têm responsabilidade nenhuma. Eu vou fazer, né, e se acontecer qualquer coisa, o governo vem e socorre. Por outro lado, também, as emendas parlamentares, os municípios onde estão, onde está, né, a base eleitoral de parlamentares, então ele pega uma emenda, manda para lá, vamos construir uma ponte que vai levar de nada para lugar nenhum, ou vamos fazer investimentos em coisas que não coadunam para um objetivo que favorece o Brasil. E isso, Paulo, nós estamos falando de quase 50% do que sobra do orçamento. Né? Hoje, 93% do orçamento, né, estão sequestrados com despesas que vêm crescendo com justificativas de receitas sazonais e que não vão diminuir. E a metade do que sobra é destinado dessa forma para as emendas parlamentares. Aí o governo, né, uma das formas é você ter essa reforma política, acabar com essa história de reeleição, né, acaba com essa história de reeleição. O governo que sentar numa cadeira, ele sabe que ele vai ter que governar esses 5 anos. Agora, o que ele fica? Ele fica compatibilizando, é o que está acontecendo hoje. O governo Lula e o Congresso, quer dizer, o que está acontecendo? O Lira quer fazer o seu sucessor, né?
que vai ter a sucessão agora na Câmara e no Senado. E o Lula quer fazer o seu sucessor. Então, o embate se dá onde? Se dá exatamente nessas questões. Vamos, município onde está a base eleitoral, é importante nós termos o prefeito do nosso lado, e aí vamos fazer com que eles fiquem felizes com o dinheiro que não existe do povo brasileiro. Então, infelizmente, é essa mentalidade que falta. E uma coisa que me deixa muito preocupado é que a imprensa, de uma maneira geral, ela não é clara nesse ponto. Ela não é clara. Você vai dar uma notícia, o governo teve 15 bilhões de arrecadação, tá, a mais. Só que não é discutido exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Qual é a finalidade desse dinheiro? Para onde ele vai? Quais são as responsabilidades? É isso que precisa ser discutido para que a sociedade acorde para isso. Agora, eu falo muito, as pessoas até, muitos me criticam. O Daúde é amargo, o Daúde... Não, eu não tenho ideologia, eu não ofendo absolutamente ninguém, não critico. Eu acho que a gente vive num processo democrático, a pessoa está ali pela democracia e a gente pode comentar. Agora, é evidente que você não vai tentar justificar ou analisar o que está totalmente fora da coerência que você tem hoje nessa gestão pública, principalmente das contas. Exato, concordo muito aí contigo, viu, Daúde? Inclusive, o nosso papel aqui na BMC é, de fato, ser, né, essa mídia que faz esse papel real, né, vamos dizer assim, dessas análises. Por isso, é sempre muito importante trazer aí análises aprofundadas. Obrigada. Sair do raso, né, Daúde? Acho que a gente, para trazer aí uma mudança, vamos dizer, até mesmo para a população entender o papel na hora de votar num deputado, num senador. Eu sempre falo isso. Muitas vezes as pessoas elas esquecem quem foi o último deputado que ela votou. E olha o quão importante é, né? A gente não tem que olhar só ali para a figura do executivo, mas olhar muito para a figura do legislativo. Ô, Daúde,